Fala galera do Curto-Circuito, beleza? Diego aqui e hoje a gente vai para mais uma análise de falha e dessa vez é uma análise de falha bem crítica, beleza? Essa falha já ocorria há bastante tempo e passaram diversos técnicos no local para poder investigar e tentar solucionar o problema, coisa que não foi resolvida. E a gente conseguiu resolver depois dessa última semana. Lembrando, essa aula aqui não é para criticar o serviço de ninguém, afinal, cada técnico tem uma maneira de iniciar uma análise, certo? A gente vai explicar aqui a nossa base e como a gente conseguiu achar esse problema, beleza? Então, passaram diversos técnicos conhecidos e bons lá, e quando eu fiquei sabendo, fiquei surpreso ao saber que eu consegui achar falha. Sabendo que as pessoas que passaram por lá realmente têm muita experiência. Tanto é que uma delas foi o meu professor na época que eu fiz o meu curso técnico, professor de eletrônica, e ele tentou achar essa falha e também não conseguiu. Então, são bases diferentes. Cada um tem uma maneira de pensar diferente. Então a ideia aqui não é criticar o serviço de ninguém, e sim mostrar para você que cada um tem uma maneira de pensar diferente para poder solucionar uma falha. Essa aqui é uma maneira que eu acho mais confiável de se achar uma falha. E a gente vai analisar aqui a fundo como a gente fez todo o detalhamento, beleza? Então vamos começar a entender o que era essa falha. A máquina tinha um famoso apagão. Aqui é o programa de uma lavadora de garrafas, certo? Então eu tenho um painel gigante, onde tem a central de comando, e esse painel apagava todos os LEDs e entrava em um processo de desligamento. Ela desligava a máquina. Inicialmente, tá? Eu, como técnico, via o processo, né, com os operadores e achava que ela continuava o processo de operação, ou seja, ela desligava somente o painel e continuava lá a lavar as garrafas. Então fui conversar com o operador e tentar entender como funcionava esse apagão. Então, o operador lá, o Advar, conversou comigo e disse que não, ela desligava completamente a máquina parava, desligava tudo. Ele tinha que resetar e ligar novamente. Então aí começa a nossa análise. Duas entradas, reset e ligar. Então eu tenho aqui a entrada 10.2, que é ligar a operação, e a entrada 11.1, tá? Que é o reset. Então vai ser a nossa base para a gente começar a análise. Como eu sempre digo em todas as aulas, para todos os alunos e para todas as pessoas que trabalham comigo, pergunte para o operador. Se você não conhece o processo da máquina, pergunte para o operador. Tá? O que vai acontecer após esse processo? Onde ela parou? O que ele tinha que correr depois? O que era antes? Todas essas informações são válidas para você iniciar o seu processo de análise. Aí sim você vai ter um norte para conseguir, tá, fazer toda uma análise completa. Quando você não tem essas informações, você também consegue. Você só demora mais, tá? Você vai ter que entender todo o processo, entender todo o circuito, para você iniciar o seu processo de análise. Quando você tem essas informações, né, o que ela vai fazer posteriormente, onde ela parou, você já começa a desenhar esse processo, né, entender esse processo e fica muito mais fácil. Então, eu já tinha aqui as informações que ela desligava e ele tinha que resetar e ligar. Falei, beleza, qual é a minha primeira ideia? Né? Verificar primeiro o sinal de reset. Afinal, era o primeiro botão que ele apertava antes de religar a máquina. Então, vou lá para a nossa entrada 11.1. Eu vim aqui no input, certo? 11.1 e vou dar aqui um find all, tá? Para eu conseguir analisar todos os pontos desse bit aqui. Aqui, já vou ter aqui o primeiro, certo? Vou acompanhar aqui um a um com vocês e a gente vai analisar aqui. Então, logo de cara, eu tenho aqui, ó, falha reset do painel, a nossa entrada 11.1. E o que primeiro ele reseta? É todas as falhas, tá? Ó, falha motor, ó, proteção de saída. Então, o que eu já tenho aqui? Eu sei que essa entrada vai resetar, né, obviamente, as falhas. Então, eu vou procurando aqui e vou vendo que cada uma dessas entradas, cada um desse bit, né, de entrada, ele vai resetando as falhas. São falhas que estão como o let. Então, logo de cara eu pensei, olha, vai ser um processo fácil. Afinal, né, eu tenho aqui já o cara que faz o reset. Então, o que eu vou fazer? Vou analisar. Quando der a primeira falha, eu vou pedir para o meu operador não resetar a máquina. Assim, eu vou encontrar muito fácil esse cara aqui. Então, a gente vai ver que tem vários pontos de bit, ó. A gente vai passando um a um, a gente vai vendo que tem vários pontos desse bit, fazendo, né, o reset de cada um let deles. Então é só isso, ele só tira a falha, né? Que é exatamente esse cara, quando tem uma falha, ele segura essa imagem, tá, desse set
na falha. Então isso é muito interessante. Então eu já sei por onde começar uma análise. Isso aqui é muito importante para um programa, tá? Eu achei isso extremamente viável, né, para um programa. Afinal, quando o técnico de automação ele abre o programa e a máquina está parada, não resetou, ele já sabe ali o que entrou em falha. Isso aqui é maravilhoso. Então, se eu pudesse fazer em todos os programas, maravilha. Aconselho a fazer, porque isso realmente é muito interessante. Então, fiz a análise e, infelizmente, em todas as paradas que teve, né, não entrou um bit de falha. Né? Não entrou falha no meu sistema. Simplesmente a máquina desligava. Então, a gente retornou com a ideia de que agora, como eu não tenho essa falha, literalmente, afinal, esse cara que reseta todas as falhas, eu vou ter que começar a procurar, então, pelo bit de liga. Afinal, ele liga a máquina novamente. Então, vou voltar aqui, tá? E vou entrar na minha 10.2, fazer a mesma coisa, tchau, e verificar aqui o que esse cara liga. Aí vem o detalhe. Esse botão de pulso, ele liga várias informações no programa em manual. Então a gente vai descendo aqui, manual, 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 manual e um em automático. A única operação em automático é esse cara aqui, tá? O nosso bit P361 é o único bit em automático. Isso é interessante, certo? Por quê? Essas informações que tem, né, os detalhamentos que tem em comentários, já ajuda, certo? Então eu sei que esse cara aqui em automático a gente tudo em manual. Se a minha máquina está funcionando em automático e desliga, eu vou procurar no circuito manual? Não. Eu tenho que procurar no circuito automático. Então, nesse cara aqui é que eu vou avaliar as minhas falhas. Então, eu vi aqui que ele faz essa ligação aqui, um LET. Então, agora eu vou procurar o LET dele, certo? Então, fim de aula, venho aqui e vejo o LET. Aqui, para eu ter esse cara desligando, tem que entrar todas essas falhas aqui. Que não são falhas em si, na realidade. São acionamentos de desligamento. Botão de emergência, o acionamento em automático desligado, né? E tem uma falha aqui, ó, falha no extrator de rótulos, falha na bomba de soda, falha no extrator de rótulos 1. Então aqui, eu tenho algumas falhas aqui, certo? Mas a maioria são situações cotidianas, né? Que é necessário ter o desligamento. Então aqui eu tenho um acionamento de vários bits diferentes que vão fazer o desligamento da máquina. E por aqui a gente iniciou a nossa análise. O que foi feito, né, para achar? Afinal, se a minha máquina desliga, certo? Eu tenho um acionamento em automático e descobri que o meu cara lá, a minha entrada 10.2, ele faz o acionamento somente em automático em 1 bit. Eu tenho vários bits de desligamento da máquina. O que eu tenho que ver diferente? Eu tenho que achar então esses caras. Eu tenho que achar o quê? Eu tenho que achar quem desses caras aqui vai entrar fazendo, né, o LET desse cara. Ele desliga a máquina, certo? Ele é o primeiro cara que eu ligo em automático para minha máquina funcionar. Então eu tenho que ver quem desliga ele. Então esses caras aqui é que fazem o desligamento. Já começou a ficar mais fácil a nossa análise. Então a gente para e imagina, caraca, eu vou ter que ficar olhando para esse circuito por muito tempo, afinal uma falha intermitente, até achar, né, esse cara piscar e eu conseguir achar o problema. Aí vem o pulo do gato. Você consegue ficar 100% atento? Ninguém consegue, é muito difícil, muito difícil. Então é mais fácil você utilizar o programa ao seu favor. E foi o que eu fiz. Nessas linhas de cima aqui, tá? Exatamente começando por aqui, tá? Eu comecei a pegar cada uma daquelas falhas e dar um let com memórias internas do programa que estavam livres, não estavam sendo usadas. Fiz uma edição do programa e subi o programa, né, para continuar a rodar a máquina. Então, eu tenho aqui, ó, sensor de nível de soda, né, o tempo, exatamente conforme está lá. A diferença é que eles não vão estar mais em paralelo, vão estar separados. O que estava em série vai ficar em série, e o que estava em paralelo ele vai ficar separado por linha, certo? E deixei aqui cada um deles separados para me dar uma falha. Caso acontecesse de um entrar, qual era a minha ideia? Eu tinha aqui o botão de reset, tá? Que é
uma memória interna, eu poderia só vir aqui, dar um toggle bit, né? E ele iria resetar todo o meu sistema de falha, certo? Para quê? Ah, não consegui achar, eu acho que de repente eu trouxe realmente uma falha, vou analisar de novo. Então eu fiz uma análise bem complexa, esperando dar diversas falhas, para ver se realmente era aquele cara ali. E caiu exatamente aqui ó, no B3 230, certo? Que a gente vai dar aqui um fim de aula, só para a gente pegar o let dele, você ver como é que é. Vou dar o let aqui e foi exatamente esse cara aqui, ó. Desliga a bomba de soda, fim de produção. Ou seja, só por esse cara, fim de produção, o que é que te diz? Ó, desligou a bomba, obviamente, final de produção. Agora a gente vai dar um fim de aula. E a gente vai ver aqui o OTE dele. Ou seja, para esse cara piscar, entrou uma bobina interna, certo? Então eu vim aqui, eu vim no OTE, já achei o OTE dele e vejo que ele tem um temporizador, certo? Tempo de desligar as bombas de soda, fim de produção. Beleza. Então, entrou no temporizador, entrou a memória interna, desligou a máquina. Tá? A nossa análise. Você vai vir aqui, tá? Ele está bem aqui em cima, que é o T65. E ele tem essas duas condições aqui. O acionador, né? O acionacontator, tá? Ele tem que estar fora dessa saída, né? Para esse bit fechado aqui tá dando condição. E esse desligar bombas aqui, ele tem que entrar, certo? Então tem duas condições aqui. No entanto, esse cara aqui, ele fica entrando e saindo diversas vezes, certo? Ele realmente, ele fica entrando e saindo porque é um acionamento que não fica constante na produção. Então, de vez em quando ele entra, sai, é normal. O nosso problema aqui vinha exatamente do B309. Então, a gente vai continuar e vamos lá, dar um fim de aula aqui e dar uma olhadinha no OTE dele. Quando chegamos no OTE, né, desse pombo de final de produção aqui, a gente vê que ele tem aqui ó, um contador. Ele inicia uma contagem. Que a gente tem aqui o C55, que é uma máquina vazia. Ou seja, ele terminou essa contagem, vai entrar o B309, e vai atualizar exatamente, está aqui embaixo ele, ó, vai entrar aqui. Esse cara, uma hora, ele vai parar de funcionar, que é normal da produção. Vai contar o tempo de 5 segundos, vai entrar aqui, vai dar o bit aqui e vai desligar minha máquina. É uma sequência. E temos aqui o contador, certo? O C55 com 800 pulsos. E é aproximadamente a quantidade de pente que a lavadora tem, certo? Então, eu não sei exatamente a quantidade que ela tem, se é mais de 800, um pouco menos de 800. Eu sei que ela conta 800 pulsos. Isso está aqui. 800 pulsos é relativamente próximo ao que a gente tem lá de quantidade de pente, certo? Então, ele conta como? Né? Ele tem essa entrada aqui, a 1416, que é um sensor, literalmente saída da máquina. Então, toda vez que ela passa por um pente, ela conta 1. Passa pelo pente, conta 1. Passa pelo pente, conta 1. Quando ela termina de contar 800, esse cara aqui fecha, alimentando o B309 e fazendo todo o processo de desligamento. Mas para esse cara entrar, né, e fazer a contagem, esse cara aqui, o B310, tem que estar ativo. E ele é quem? O esvazia máquina. Vamos continuar aqui, então fade out, e continuando o processo, a gente vai aqui no OTL dele. O OTL dele me diz o que? Eu já tenho aqui um paralelo, certo? Só que o meu problema estava exatamente no inicial dessa linha, desses 3 bits. Então, esse cara aqui já me dava condição. Esse cara aqui também me dava uma condição, que era uma outra falha, a gente vai falar sobre ela, tá? E vem essa entrada a 11.3. E o nosso problema estava exatamente nesse cara, no 11.3. Esse botão, tá? Ele existiu, ele existe ainda na realidade no painel, só que não é mais utilizado pelo operador. O operador, a maioria dos operadores no caso, desconhece a função desse cara. A tag já não existe mais, né, para ele saber que ali esvazia a máquina. Eles não utilizam mais isso. Simplesmente deixam a garrafa entrar e ficam vigiando, tá, o final da máquina até sair todas as garrafas.
Então não utiliza mais o esvaziar a máquina final de produção. Tá? Então, o que acontecia exatamente com esse cara? Nenhum operador apertava. Simplesmente uma falha, tá, no comando, ou seja, o cabo oscilando 24 volts, fazia esse cara piscar. Então, para o programa, tá, eu tendo todas essas condições aqui, ele entrava em esvaziar a máquina. Então, ele contava 800 pulsos e fazia o desligamento, certo? Agora vamos continuar aqui. Falei que existia duas falhas, certo? Então, esse cara aqui piscava e fazia o esvaziamento. Só que tem um detalhe também. Esse aqui, ó. Falta de frascos na entrada. Pô, mas se eu tenho frasco na entrada ainda, que ainda está em processo, por que aconteceu esse cara tá dando condição aqui? Justamente por conta disso. Vamos lá. Fim de aula. Eu vim aqui. Vamos procurar o ATL dele. E a gente vai ver aqui, ó. Termo de confirmação, de falta de frascos. E aqui, ó. Esse cara aqui, tá? O T43. Ele vem dessa entrada aqui, tá? A 13,5. Verifica aqui que ele tem dois pontos aqui, tá? Um contato, tá? Um bit fechado e um bit aberto. O que estava acontecendo? Esse cara aqui, esse sensor de presença de frascos, não existe mais. Está em falta no meu processo. Houve uma atualização naquela máquina há anos atrás e simplesmente tiraram o sensor dali. Então não existe mais sensor. A gente está recolocando e refazendo todo esse mapeamento, tá? Então esse cara parou de existir. Então o que estava acontecendo? Tá? Literalmente, sempre não tinha garrafa na mesa para o programa. Então, toda vez que a máquina não detectava garrafa, ele simplesmente entrava o B39. Então, o B39 que está aqui, ele entra por falta. Ele já entra e fica ali. Olha, não tenho garrafa. Então, o que estava acontecendo? Toda vez que esse processo acontecia, piscava a entrada do botão para esvaziar a máquina e contava-se os pulsos em 800 pulsos. Então por isso que era uma falha intermitente que demorava para acontecer, certo? A máquina ela entrava em processo de desligamento. Então esse era o grande problema do nosso circuito, o fato de não termos, né, esse cara para poder fazer o desligamento. Mas Diego, o correto, por não ter a garrafa na mesa, a máquina não deveria parar? Sim, correto. Mas entenda, olha o conceito da falha. Quando eu não tenho mais garrafas, eu aperto o botão de esvaziar a máquina, ela entra em processo de desligamento, certo? E o que acontecia? Ela tá lá, do nada a máquina parava, que era o quê? Olha, eu não tenho garrafa na entrada, certo? Para a máquina. É o processo correto. Se eu não tenho garrafa, a máquina não vai fazendo buraco. Ela para. Só que aí, esse cara de esvaziar a máquina, ele piscava. Opa, esvaziar. Entrava em processo de esvaziamento. Nisso, o operador está vendo a garrafa entrar, porque o transporte ele continua, não para de funcionar. Tá? O transporte ele não para. E ele vai lá, jogando garrafa para dentro, contando os pulsos de desligamento. Certo? Então era constante. Então não detectava uma parada de máquina de não entrar mais garrafa. Eram duas falhas que trabalhavam juntas. Então esse era o maior problema. Por isso que eu falei, difícil você pegar e pré-julgar qualquer análise técnica de outro técnico, certo? Eu tive uma base de iniciar, né, a perguntar e fazer minhas anotações. Cada um tem uma maneira de se iniciar uma análise de falha, certo? Então a gente conseguiu encontrar essa base aqui, que era duas falhas, certo? O botão de esvaziar a máquina com seu circuito piscando, certo? Não é o correto, ele deveria ficar ali stand-by esperando o operador acioná-lo. E também a falta do sensor de presença de garrafa. Com essas duas falhas juntas, a máquina sempre estava em funcionamento, ela não parava, né? Não parava assim o processo por falta de garrafa, certo? E ela parava por esvaziar a máquina. Então, por isso que a análise do início de procurar pelo bit de falha não funcionou. Porque não era uma falha de desligamento, e sim desligamento comum mediante o processo do programa. Então ela contava
os pulsos e desligava. Um processo de final de produção. Então, primeiro, eu quero que vocês entendam um conceito de lógica. Entender como funciona. Por isso que eu sempre falo, pergunte para o operador. Pergunte para ele qual o funcionamento da máquina, o que está acontecendo. A máquina parou, o que houve antes? Né? Ah, ela só parou do nada. Tem uma base. Tem uma base. Ah, mas o que você fez para religar? Só apertou o botão? Ah, mas a máquina não liga. Já é outra coisa. Então, toda vez que vai iniciar uma falha, entender com o operador. A máquina está ligando? Não está ligando? Ela para do nada? Por quê? Cada um tipo dessas falhas vai ser um tipo de análise que você vai fazer. Se a máquina não ligasse, a gente ia direto no processo de acionamento dela e verificar o que está impedindo dela ligar. E esse não era o problema. A máquina religava. Ela desligava e ligava normalmente. Então a gente tem que entender o quê? O que faz ela desligar? O que está fazendo desligar? E não era por falha, e sim um processo exatamente que estava dentro do programa. Né? Um processo de final de produção. Bom, galera, essa foi a aula de hoje. Espero que você tenha gostado. Já curte esse vídeo, compartilha com todo mundo, que eu quero trazer muito mais conteúdo assim para vocês. Bom, essa foi a aula de hoje. A gente se vê na próxima.